Meus irmãos e amigos, nós vamos iniciar hoje, estamos a iniciar uma série de estudos bíblicos de caráter de análise textual da Epístola do Apóstolo Tiago, que irá ser disponibilizada no canal da Igreja do Jubileu, canal YouTube. Poderão ir ao YouTube, colocar lá Igreja do Jubileu e surgem lá os nossos vídeos, e vamos fazer uma série que será disponibilizada em episódios, digamos, de 20 minutos semanais, disponibilizada à sexta-feira, todas as sextas-feiras. Digamos que, de certa forma, esta é uma forma de substituir, em parte, a reunião das sextas-feiras, visto que estávamos para iniciar o estudo desta epístola, depois de termos estudado o Evangelho de São João, e assim os irmãos poderão, não apenas aqueles que costumam reunir connosco à sexta-feira na Igreja do Jubileu, mas outros, eventualmente, que o queiram fazer, poderão seguir estes estudos e assim alimentar a sua alma e aprofundar os seus conhecimentos bíblicos. Então, peço que abram a vossa Bíblia no no Epístola de Tiago, e vamos começar, como é óbvio, pelo princípio. Esta carta do Apóstolo Tiago é uma das muitas cartas apostólicas. Na segunda metade do primeiro século, os apóstolos, eles procuravam, como não conseguiam chegar pessoalmente a todas as comunidades cristãs, espalhadas não apenas por Israel, mas fora de Israel, no mundo antigo. Então eles, muitas vezes, não podendo viajar para esses lugares e estar presencialmente com os irmãos, eles enviavam cartas, as chamadas epístolas. Existem algumas epístolas pastorais, epístolas da prisão, por exemplo, de Paulo quando esteve preso em Roma. Existem epístolas localizadas para determinadas comunidades cristãs, igrejas locais. Existem também até uma epístola que é uma espécie de uma carta circular destinada a percorrer as comunidades cristãs da região da Galácia, que é a carta aos Gálatas do apóstolo Paulo. Existem também as epístolas chamadas epístolas universais, que é o caso de Tiago. É uma epístola que é dirigida a todos os cristãos em geral, não é dirigida em primeira mão a uma comunidade ou uma região, mas é dirigida em primeira mão diretamente a todos os cristãos. Embora as outras cartas que são dirigidas a uma igreja em particular, a uma região em particular, no fundo são dirigidas a todos os cristãos, mas em primeira mão destinavam-se a responder a algumas dificuldades, enfim, a algumas circunstâncias, situações que eram vividas por essas comunidades à época. Mas, numa segunda leitura, podemos entender que mesmo essas cartas eram dirigidas a todos os cristãos de todos os tempos, portanto, à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta epístola terá sido escrita no virar do século I, portanto, entre 45 e 50 depois de Cristo. É uma das primeiras epístolas apostólicas a serem escritas e fala, de facto, de uma série de situações importantes. Ela é um guia muito importante para a vida cristã, para a vida de cada cristão, porque ela aborda aspectos muito concretos e muito práticos que têm a ver com a praxis, com a prática cristã dos cristãos, embora no fundo ela seja dirigida mais especificamente, mais diretamente aos cristãos, aos judeus convertidos ao cristianismo. Então, como todas as cartas daquela época, Tiago começa por se apresentar e fazer uma saudação, uma espécie de um prefácio, que neste caso é muito curto, tem apenas uma pequena frase. Como era habitual, a pessoa dizia o seu nome no início da carta, para que as pessoas soubessem quem tinha escrito a carta, e dizia também quem eram os destinatários. Então ele diz, versículo 1,
Tiago, servo de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Portanto, ele começa por dizer o seu nome, depois identifica-se como servo de Deus, como servo, como doulos, como é a mesma palavra para escravo. Ele não se identifica como apóstolo, ele não o puxa dos galões, ele diz que é apenas um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele apresenta-se como sendo alguém que serve a Deus e a Jesus Cristo. Já vamos entender melhor porque é que ele sublinha a questão de ser servo de Jesus Cristo também. É muito simples, é por aquilo que diz de seguida, ele dirige-se às 12 tribos que andam dispersas, ou seja, aos judeus convertidos ao cristianismo, que se tinham tornado cristãos. Quando fala em 12 tribos, fala para, digamos, se identificar, se aproximar da mente, da mentalidade dos judeus que no início da sua conversão à fé cristã tinham muita dificuldade em deixar as práticas judaicas. O judaísmo era uma religião muito baseada no fazer ou no não fazer e, portanto, ao contrário do cristianismo, que é uma religião do ser, tem mais a ver com aquilo que se é do que com aquilo que se faz. E, portanto, eles precisavam de entender que o apóstolo estava-se a dirigir a eles, concretamente, às 12 tribos que andam dispersas. Estava-se a dirigir aos judeus e mesmo àqueles que estavam dispersos, isto é, fora do território de Israel, e havia muitos que, devido à perseguição que uns anos antes tinha acontecido, eles se tinham afastado de Jerusalém, da Judeia, da terra de Israel, e tinham imigrado para as nações ao redor, para as nações gentias, e ali procuravam seguir a sua prática cristã. Então, às 12 tribos que andam dispersas, e depois ele diz uma palavra muito simples: saúde. É o que ele deseja, é o que ele demonstra como desejo do seu coração para todos eles: saúde. Este termo, saúde, é um termo que está incluído, digamos assim, no conceito lato, no conceito vasto de salvação. Salvação não tem a ver apenas com a salvação da alma, com o aspecto espiritual, mas tem a ver também com o aspecto de cura. E, portanto, quando ele diz que deseja a esses irmãos saúde, no fundo ele está a dizer que ele deseja que eles permaneçam na fé e que eles tenham saúde em todos os aspectos da sua vida. Saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde na sua vida financeira, na sua vida familiar e também a saúde espiritual, naturalmente. Depois desta pequena introdução, o apóstolo Tiago entra então no primeiro assunto da sua carta. E o primeiro assunto da sua carta é a questão das provações ou provas e tentações. Muitas vezes, no Novo Testamento e nas palavras do apóstolo Tiago, a tentação e a tribulação são tratadas em pé de igualdade. Ou seja, são ambas, embora a sua natureza seja diferente, são ambas desafios à fé, são ambas incomodativas, são ambas complicadas para a vida cristã, mas ele coloca-as mais ou menos no mesmo patamar de importância, ou trata delas de uma forma muito semelhante. Então diz no versículo 2: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. E, portanto, isto é um paradoxo. É qualquer coisa que não se compreende à primeira. Porque é que nós havíamos de nos alegrar por cairmos em tentação? Porque é que nós havíamos de ter prazer em andar satisfeitos porque enfrentamos uma tentação, enfrentamos uma tribulação na nossa vida? Isso é tudo aquilo que nós não queremos. Nós não queremos passar por tribulações,
não queremos passar por tentações, a nossa carne rejeita isso, muito embora nós saibamos que Jesus disse que no mundo passaríamos por tribulações. Mas também disse que para nós não perdermos o ânimo, porque Ele tinha vencido, e como Ele tinha vencido, nós venceríamos também na sua força e no seu nome. Mas por que razão então é que Tiago diz: tende gozo quando passados por tribulações, tende gozo quando passados por tentações? Ele sabia que havia perseguição à Igreja. Ele sabia que ele próprio sofreu na sua pele mais tarde, e todos os apóstolos, tentação e tribulação, e diz a tradição que o único que terá morrido em princípio de morte natural terá sido João Evangelista. De facto, vamos encontrar João lá na ilha de Patmos, com 90 e pouco, talvez à volta de 90 anos, desterrado, não é? Por causa da perseguição à fé cristã, por causa da perseguição à Igreja. Mas todos os outros, segundo a tradição, segundo parece, terão sido martirizados, desde o apóstolo Paulo, a Pedro, por aí fora, e Tiago também, e todos eles. E, portanto, Tiago sabia que a Igreja ia enfrentar tentações, ia enfrentar tribulações, ia enfrentar lutas, o que de facto aconteceu. Até ao século IV, a Igreja sofreu muitas perseguições em pleno Império Romano. Só a certa altura, no século IV, é que então a fé cristã, a religião cristã é aceite, é tolerada, e mais tarde o próprio imperador Constantino a impõe como religião oficial do Império. E muitas pessoas se dividem pensando se essa não terá sido uma medida altamente comprometedora para a Igreja, porque assim como cessaram as perseguições, mas por outro lado, muita impureza entrou na Igreja, muita influência do paganismo, muita influência da liturgia dos cultos pagãos, das alfaias religiosas, dos paramentos, dos templos e tantas outras coisas que o cristianismo acaba por receber de mão beijada pelo poder político, digamos assim, e até há quem ache que Constantino de facto nunca se converteu. Ele foi batizado apenas na véspera da sua morte e julga-se que apenas terá feito do cristianismo, da fé cristã, a religião oficial do Império por motivos políticos, para criar ali um laço de união em todo o Império. Portanto, Tiago sabia que havia tribulações a correr, que haveria de haver muitas tribulações, muitas lutas, e que os cristãos estavam a passar por essas lutas, não é? Então, ele diz que eles deviam ter alegria nessas tentações. Mas ele explica depois no versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Portanto, eles deveriam, os destinatários da sua carta, deveriam alegrar-se nas tentações, sabendo que a prova da fé opera a paciência. Então nós compreendemos aqui, desde logo, que as tentações e as tribulações têm um objetivo. E o objetivo é a prova da nossa fé, é testar a nossa fé. Quando nós queremos crescer, em algum sentido, nós temos que passar por testes. Quando nós queremos tirar a carta de condução, ou brevet para pilotar uma aeronave, ou um barco, nós precisamos de fazer um exame. Precisamos fazer um teste. Depois de estudar, depois de praticar, precisamos fazer um teste. Na escola, todos, desde mais tenra idade até à universidade, as pessoas estão habituadas, ao estudar, a fazerem testes, a fazerem provas. Elas são avaliadas, os seus conhecimentos são avaliados. A diferença aqui é que o teste da nossa fé não é um teste de conhecimentos adquiridos. Não é um teste de conhecimentos adquiridos. É um teste mesmo daquilo que nós queremos. Não é um teste daquilo que nós sabemos. É um teste daquilo que nós queremos. A nossa fé é testada no sentido de comprovar que nós estamos realmente
arraigados e fundamentados em Cristo e na sua palavra. E que nada nos pode abalar, nada nos pode afastar desse fundamento, nada nos pode confundir, nada vos pode separar, como nós sabemos, e diz noutro lugar, do amor de Cristo. E a questão de que, porque a prova, a nossa fé ao ser provada, é porque depois daí redunda paciência. A paciência. Paciência ou longanimidade, que é um dos atributos de Deus. A Bíblia diz que Deus é longânimo, isto é, tem um ânimo longo, isto é, tem muita paciência. E, portanto, é também uma parte do fruto do Espírito que se espera dos cristãos, é serem longânimos, é terem paciência, é saberem lidar com as situações. E nós só aprendemos a lidar com as situações difíceis quando nós passamos por essas situações difíceis. Então, todo o nosso ser é posto à prova e, sobretudo, a nossa fé. A nossa capacidade de confiar em Deus. A nossa capacidade de colocar em Deus a nossa expectativa. A nossa capacidade de, perante a consciência de não termos outra saída, de não termos uma solução para o nosso problema, confiar que Deus cuida de nós. Assim como Ele veste as aves do campo e também as aves dos céus e os lírios do campo, da mesma maneira Deus fará conosco. Deus vai suprir todas e cada uma das nossas necessidades. Os hebreus tinham um dos vários nomes para Deus, era um nome que traduzido queria dizer Deus todo suficiente. Todo suficiente. Isto devia nos ajudar a entender que em Cristo nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Porque a Bíblia diz que Cristo é tudo em todos. Ele é a nossa suficiência. Ele é todo suficiente. Ele é a plenitude. A plenitude fala-nos de que nada falta. Não é preciso mais nada. Ele está, digamos, responde a todas e cada uma das nossas necessidades. E também é o nosso refúgio, bem presente na angústia. Quando nós lemos os Salmos, nós entendemos que eles nos mostram aqueles poetas hebreus antigamente e trovadores e que cantavam aquelas canções, aqueles poemas musicados que eram escritos e compostos em louvor a Deus, em adoração a Deus. Porquê? Porque eles sabiam que dependiam de Deus. Aquele pequeno povo do antigo Israel não tinha força numérica, não tinha força militar, não tinha treino militar, não tinha nada. Era um pequeno povo. Nem terra tinham antes de chegar à terra da promessa. Então eles estavam muito vulneráveis, altamente vulneráveis aos inimigos, àqueles que os combatiam, àqueles que os queriam erradicar da face da terra. Então em quem é que eles confiavam? Tinham confiar em Deus. Eles tinham confiar em Deus. Eles tinham aprendido a confiar em Deus desde que tinham sido libertados do Egito daquela forma miraculosa, daquela forma fantástica. Mas muito facilmente a sua fé fraquejava. Porque a natureza humana é assim. A natureza humana é fraca. O apóstolo diz que a carne é fraca. E de facto muitas vezes nós nos deixamos abater, deixamos que a dúvida venha sobre nós, por isso a Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que anda de um lado para o outro. Então qual é a nossa força? Aquilo que nos pode agarrar ao chão, aquilo que nos pode segurar, é a nossa fé. Que Deus nos possa ajudar a manter a nossa fé e Deus vos abençoe. Até para a semana.